Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso tentar desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei, Senhor, que não encontre acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, Senhor, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós a perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao nosso Deus Todo-Poderoso e aos nossos guias espirituais para nos assistir e velar por nós, hoje e sempre. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damascena Ferreira Júnior. Hoje, o capítulo 5, o item é o item 3, que fala sobre justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura. Sem a certeza da vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. Mesmo com essa certeza, é difícil entender a utilidade do sofrimento para que alguém possa ser feliz. Alguns dizem que é para ter mais mérito. Então, surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar tal condição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para os outros tudo parece sorrir? E o que é ainda mais difícil de compreender é ver as coisas boas e más divididas de forma tão desigual entre viciosos e virtuosos. Difícil também é ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé na vida futura pode nos consolar e nos levar a ter paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça divina. Desde que se admita a existência de Deus, essa existência só pode ser de perfeição absoluta. Deus deve ser todo poder, toda justiça e toda bondade, sem o que não seria Deus. Sendo Ele soberanamente bom e justo, não pode agir com parcialidade, beneficiando a uns e prejudicando a outros. Então, as contrariedades da vida têm uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus habitou os homens para compreender o motivo de tantas diferenças. Ele vem hoje, através do Espiritismo, esclarecer que somente as existências anteriores podem explicar a desigualdade na divisão do bem e do mal entre os homens. Boa noite, irmãos. Deus é justo. A justiça divina
ela está além da nossa capacidade de interpretação. Ela está muito além do nosso entendimento. Mas Deus é justo, bondoso, onipotente. Eu não sei como seria as nossas vidas se nós não tivéssemos nem a ideia da onipotência dele ou da presença dele. É muito comum as pessoas se referirem a Deus em momentos muito difíceis, naqueles momentos aonde é a última ponta que resta, o último fio de esperança. Nessa situação, muitos clamam seu nome, reverenciam a qualquer entidade, nomenclatura, sempre tendo uma postura divina de suplício, de pedido, de clamor. Mas geralmente é nesses momentos delicados. O Espiritismo, ele nos apresenta uma porta que nos faz uma ligação entre a nossa realidade, essa que a gente vive tumultuada, e a nossa salvação. Essa realidade que nós temos, a gente enxerga as nossas necessidades básicas, nós enxergamos o que é primordial e muitas vezes, em nome disso, tomamos por hábito viver uma vida sem nenhum conceito formado. A gente vai trabalhar porque ganha dinheiro, mas muitas vezes não é o que a gente gosta, Estou ganhando dinheiro, se aparecer uma outra oportunidade de ganhar mais dinheiro, eu vou. A gente vive uma vida pela beleza estética, procurando se aceitar, procurando modificar seu corpo, procurando luzes, atração. A gente vive uma vida querendo ser o centro das atenções, querendo que todo mundo escute quando nós abrimos a boca, querendo que nós tenhamos sempre aquela receptividade glamurosa e que tudo que a gente diga é o correto, é o certo. A gente vive de expectativa de que as coisas vão cair do céu, vão acontecer. A gente vive de lamentações, de amarguras. A gente vive uma peça teatral na qual trocamos as máscaras a todo instante, nos fazendo ser interpretados da forma que for mais conveniente para nós, daquela forma que mais nos agrada. Mas essa é a nossa vida tumultuada, aonde qualquer milindre nos derruba, aonde qualquer não nos faz entrar em desespero, aonde não temos o entendimento da frustração, dessa grande aula que é a frustração, um grande ensinamento, aonde a gente não tem tolerância para aqueles que não fazem aquilo que a gente quer. É uma vida doída a nossa. Ela é uma vida que representa muito de aparência que nós formamos para os outros. O nosso recurso financeiro vale mais do que o que eu sou.
ou do que eu gostaria de fazer. A minha posição não permite que eu faça isso ou aquilo. Em suma, nós temos uma vida que é uma fantasia. E como toda fantasia, ela chega um tempo que esgota, cansa. Você não quer mais usar essa fantasia. E como eu estava dizendo, o Espiritismo, ela nos fornece uma porta da qual a gente, ao ultrapassá-la, nós vamos ver a vida como realmente é. O tempo todo nós batemos naquela tecla do egoísmo, que é uma marca muito forte dos seres humanos, né? Da cólera, egoísmo com cólera. A soma disso é uma bomba, né? Aonde a vingança vem muito forte. Então a gente sempre bate nessas teclas, dizendo que são os maiores defeitos, né? Entre outros. Mas que o remédio estava justamente no contrário, na caridade, na mudança, na aceitação das coisas como elas se apresentam, na conformidade, mas não simplesmente no conceito mais básico, naquela interpretação de que alguma coisa tem que ser feita. Sempre vai ter um momento que a gente vai dizer assim, chega, agora chega, eu não aguento mais. O que está acontecendo? E aí vem, para alguns, né? Vem aquela porta que quando a gente abre ela apresenta a vida de uma forma diferente. Às vezes, ela não é tão bonita quanto gostaríamos que fosse. Mas ela é verdadeira. E quando a gente ultrapassa essa porta, né, eu estou fazendo assim um comparativo do Espiritismo como uma porta, porque é uma porta para um mundo paralelo na qual a gente tem que chegar e dizer assim, a minha verdade é essa, a minha vida é essa. Porque nós sabemos, né, que nós estamos errados, nós sabemos que estamos magoando outra pessoa. Lá no fundo a gente sabe que a gente quer ser o centro das atenções, que a gente não se importa muito com os outros, mas quer tudo para si, quero garantir o meu. A gente sabe disso, a gente sabe que comete erros. Mas quando essa porta, que é o Espiritismo, se abre e a gente deseja ultrapassá-la, então vamos ver o que é necessário. É necessário, em primeiro lugar, reconhecer a verdade de Deus. Reconhecer o caminho que o nosso Mestre amado Jesus nos ensinou, que é o nosso modelo. O modelo de caridade, o modelo de amor, de perfeição. E ver que é um caminho na qual nós temos que deixar muito do que nós fantasiamos para trás e começar a modelar nossa vida de uma forma diferente. O nome para isso é reforma íntima. Mas o primeiro passo tem que ser dado. Passar essa porta. Querer mudar a sua vida. E querer mudar a vida parece difícil, mas não é. É olhar para trás e ver assim, isso eu não quero mais levar comigo. Esse peso
eu não quero mais ele. Eu quero ficar mais leve. E o primeiro passo, a primeira lei, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente passa uma vida inteira nem sequer se referindo a Ele como Deus, né? Alguns fazem piada, alguns dão a Ele características humanas. Mas o primeiro passo é amar a Deus, porque é por esse motivo que nós estamos aqui. Quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, significa que nós amamos a obra dele. E a obra dele somos nós. Então eu não posso mais questionar o meu irmão, eu não posso mais querer vingança contra o meu próximo, meu semelhante, contra aquele que me fez mal, porque ele também é uma obra de Deus. O segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Esse é um outro caminho, um outro passo muito importante, porque é perdoar, é tolerar, como gostaríamos que fizessem conosco pelos nossos erros. Quando a gente entender bem esses dois princípios de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós já vamos dar um passo na nossa vida em direção a uma mudança gradual. Nós vamos entrar nesse capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, aonde nós vamos abordar todos os assuntos, todas as partes de nossas aflições, aquilo que nós culpamos, né? Muitas vezes Deus. Por quê? Por que que eu estou passando por isso? Por que que está acontecendo tanta coisa em minha vida? E a gente não sabe, não entende o porquê, né? Mas nós vamos falar sobre isso nesse capítulo. Nós vamos falar sobre que muitas coisas que nos acontecem agora, do que a gente sofre, são atos dessa existência. Mas tem outras que vêm de existências pretéritas, de outras vidas que nós já tivemos. E como é que eu era na outra vida? É como você é hoje. Só que um pouquinho diferente, um pouquinho menos evoluído. Como você vai ser na próxima encarnação? Como você é hoje? Um pouquinho melhor. Mas então, se eu sou mal nessa encarnação, se eu só faço coisa errada, se eu só fiz burrice, só prejudiquei os outros, então é a hora de parar tudo e começar a melhorar. Mudar a partir de agora. Para e vamos ver qual é o caminho que eu vou seguir. Caminho ditado por Jesus. Caminho de amar, de bondade, de esquecer de si e auxiliar o próximo. Tudo que antes você fazia, que falava mal dos outros, pare de falar mal dos outros. Que prejudicava, acusava, pare. De que ficava desejando, mas os políticos estão desviando isso, estão desviando aquilo. Você não tem que condenar eles. Você vai entender que tudo que a gente faz, a gente responde depois, tem a lei do retorno. A gente sofre privações, sofre algumas dores físicas, alguns problemas, né, no corpo. Tudo isso vem dessas questões que nós tivemos no passado. Porque pela justiça divina, a gente faz,
E a gente tem que aprender, é um ensinamento. Aprender como seria o certo. E muitas vezes, para a gente parar e escutar, a gente vem com algumas necessidades. Não significa que você seja uma pessoa, por estar hoje totalmente errada, eu vou ser assim quando desencarnar. Não, você está assim. Eu estou numa cama, estou com uma doença degenerativa e quando desencarnar eu vou continuar assim. Não. Você está nessa situação. E por bondade divina. Porque você foi autorizado a retornar para esse planeta de provas e expiações para poder se redimir. Ao invés de criticar Deus, ao invés de sentir ciúmes dos outros que estão andando e são felizes, pelo contrário, você vai fazer a sua vida nas condições que você está melhor. Você vai ser exemplo, você vai fazer a diferença, você vai mostrar o entendimento do que eu estou falando. Isso é uma misericórdia divina. Se alguém, porventura, tem ainda maldade no coração, feche ela e comece a mudança. Segure quando você tiver aquele intuito de querer falar, brigar, fazer alguma coisa errada. Segure com todas as forças e peça a Deus para te dar força, para resistir. E faça gestos de caridade e gestos de bondade. Porque o retorno, o que a gente faz, existe a lei de ação e reação, volta para a gente. Mas se nós mudarmos, junto com isso vem a lei de misericórdia, que é o que nós temos que agradecer a Deus por isso. Porque a gente pode mudar muita coisa para melhor. Mas tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro e temos que estar prontos, preparados para poder fazer essa mudança, fazer esse avanço. E agradecendo a Deus porque tudo nos é dado para vencer e para progredir, para sermos felizes. Lembre-se, estamos num planeta de provas e expiações e nós vamos melhorar. A pergunta é: o quanto você quer melhorar? Pare de reclamar, comece a agir, leia bons livros, tenha boas conversas, sempre faça o seu melhor em auxílio ao próximo, mantenha o seu sorriso, tenha tolerância, lute contra as suas partes negativas, lute, não deixe que elas aflorem, lute, enquanto você está encarnado, lute, não reclame do que você é e do que você tem, é necessário passar por isso, e lembre-se, pelo simples fato de estarmos encarnados, já é um grande passo que Deus permitiu que a gente desse para o nosso reajuste, para a nossa recuperação. Muitos ainda vêm entorpecidos pelos erros quando entram nessa atmosfera e se deixam levar. Ainda é tempo de mudar tudo. Ainda é tempo. A sua próxima encarnação vai ser como você é e um pouquinho melhor. Depende de você, pode ser um pouco mais. Você pode transformar a sua vida em algo sublime e maior. Pensem sempre nisso, pessoal. Seria esse o meu comentário sobre o texto lido. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas.
que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor, nós confiamos no teu poder e na tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Então, assim, ainda envolvidos, nessa atmosfera de luz, aproveitando que essas águas estão fluídas, vamos mentalizar nelas o nosso desejo de mudança. Vamos mentalizar para a nossa vida o desejo de mudar essa história, fazer a nossa vida ser diferente, como ela se apresenta, e nós podemos melhorar isso com bondade, com sorriso. Vamos deixar marcas nas pessoas, sempre com alegria. Que tenhamos então uma excelente semana e que possamos deixar marcas nos outros, mesmo sem dizer uma palavra, só sendo pessoas diferentes, e já vamos estar evoluindo para trazer de novo luz em nossa vida. Que Deus abençoe a todos e até